Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a vida de cada um de vocês. Que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez, como corpo, como igreja, como família, para recebermos uma porção fresca da palavra de Deus, sermos tocados pelo poder do Espírito, da unção, né, que nos fortalece, a palavra que ilumina o nosso caminhar, o nosso andar, nos faz caminhar seguros em um mundo de trevas. Nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis aos olhos do mundo, mas para nós que estamos em Cristo, é tempo de oportunidade, grandes oportunidades. Então, se você escolheu estar aqui hoje, se você escolheu estar participando comigo, com toda a nossa família aqui do nosso culto semanal pelo Google Meet, né? Você escolheu a melhor parte, você vai receber uma palavra poderosa. Nós estamos nessa sequência, o Gabriel acabou de falar aí, o Código Divino de Sucesso, né? Eu vou fazer um resumo do que nós vimos na semana passada, depois vou avançar para uma mensagem poderosa. A mensagem da semana passada já foi algo realmente extraordinário, que nos confrontou, mas principalmente que nos impulsionou para uma nova fase, uma nova etapa da nossa vida, conscientes, né, de cada passo que devemos dar, para vivermos uma vida que esteja à altura daquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário por nós, né? Eu gosto do texto de Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 9, quando o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Colosso, que sempre que lembra daquele povo, ele dá graças a Deus por eles, né? Porque tem ouvido falar da fé que eles têm em Jesus, do amor que eles têm demonstrado para com todos os santos. Isso tudo, essa fé e esse amor que esse povo demonstrava, tinha um fundamento, e o fundamento era uma expectativa, uma esperança de um dia ir morar no céu. E o apóstolo Paulo fala que, quando ele ficou sabendo disso, ele também se colocou de joelho e não parou mais de orar pelo povo de Colosso, para que eles pudessem realmente receber iluminação divina, para que eles pudessem receber conhecimento, entendesse de fato qual era a perspectiva divina em relação a nós, qual os pensamentos de Deus sobre nós, aqueles que cremos, para que eles pudessem agora viver de modo digno, né? De modo digno a salvação ao qual eles receberam. Então, é importante não apenas ser salvo, mas viver de modo digno a salvação que nós recebemos. Para pensar um pouco. Você acredita, você acha que você tem vivido de maneira digna, à altura daquilo que você foi conquistado por Cristo para viver? Você acredita que a vida que você tem vivido hoje está realmente condizente com a verdade do Evangelho? Bom, se a sua resposta é não, eu quero dizer para você que esse é o lugar para você aprender, para você crescer, para você se desenvolver e, principalmente, para que você possa tomar posse, né, dessa vida poderosa que já foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, para mim é uma grande honra receber vocês aqui, né, principalmente vocês todos do Google Meet, pessoas novas chegando, né? Eu quero mandar um abraço especial para todas as pessoas mais novas que estão chegando aí, principalmente a Thaís, filha querida, filha amada, uma honra poder receber você aqui, Thaís, viu? Fica aí, não sai não, que tem uma palavra poderosa e Deus vai falar especificamente ao seu coração nessa noite, tá bom? Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 19. Tiago, capítulo 1, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu quero ler só esses dois versículos mais uma vez, né? Sabei, pois, essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, e obviamente que esse homem aí não se refere ao gênero, né? Se refere à raça humana, todo ser humano seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar-se. E isso tem um motivo, né? Tiago diz que o motivo de você ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar é que a ira do homem não produz justiça de Deus. Bom, é a partir daqui que nós vamos dar sequência ao nosso ensino hoje, vamos aprender, vamos crescer juntos, e Deus vai derramar realmente uma porção fresca da sua palavra, do seu Espírito, para mim, para você, para que nós possamos realmente ter uma noite extraordinária, sensacional, fora de qualquer expectativa humana, natural e terrena, tá bom? Coloca a sua mão sobre o seu coração, faz uma oração agora, pede a Deus para falar com você, pede a Deus para que Deus possa falar diretamente ao seu coração, para que Deus possa trazer uma palavra e tocar a sua vida com o Espírito. Então faz isso agora, coloca a mão sobre o seu coração e
Ora a Deus, diz, Pai, eu quero ouvir a tua voz, quero que o Senhor fale comigo nessa noite. Pai amado, eu quero te render graças em nome de Jesus por cada irmão, por cada irmã que decidiram nessa noite estar conosco no nosso culto aqui, reunidos através desse aplicativo, Senhor. Eu quero também te agradecer por cada um desses que ainda vão chegar, que vão assistir pela internet, por aqueles, Senhor, que estão me acompanhando também pelo Instagram nesse momento. Pai Santo, que o Senhor seja generoso como o Senhor sempre foi e derrame sobre nós essa noite revelações, Pai, da tua palavra. Revelações que vão nos impulsionar ao crescimento, que vão nos inspirar a viver uma vida poderosa, uma vida, Senhor, que possa te agradar em todas as áreas da nossa vida, no poder do nome de Jesus. Eu, particularmente, me submeto completamente à unção do teu Espírito, ao Espírito do conselho, ao Espírito da profecia, para trazer respostas a cada oração feita com fé, para ir de encontro a cada necessidade nessa noite, para alcançar cada coração sedento, cada alma aflita, Senhor, que deseja viver o melhor de ti. Portanto, eu estou aqui para isso, Pai. Usa a minha vida para alcançar cada um dos meus irmãos nessa noite. O Senhor sabe, mas para mim não custa nada repetir sozinho. Eu jamais estaria aqui, eu jamais conseguiria, mas eu sei que debaixo da tua unção, inspirado pela tua palavra, inspirado pelo teu Espírito, Senhor, eu serei eficaz na transmissão da tua palavra. Eu serei, Pai, eficiente, Senhor, na condução dessa reunião, no poder do nome de Jesus. E todo aquele que crê diz amém. Vai dizendo amém aí, vai dando glória. Se você pode compartilhar, compartilha. Se você pode enviar para um amigo, envia. Para a gente é uma alegria, uma honra poder compartilhar com você todas essas verdades bíblicas. Queridos, nós começamos na semana passada, inclusive, como o Gabriel falou aí, nós temos uma playlist preparada para você lá no nosso canal do YouTube, Portal Marcelo Carvalho, onde desde a semana passada eu comecei essa nova série chamada O Código Divino do Sucesso. Né? Isso vai culminar em quê? Isso vai culminar na apresentação, no conteúdo do meu novo livro, que eu vou lançar em breve, e você já vai começar a degustar, né, algumas pérolas aqui desse livro, que Deus tem realmente inspirado a minha vida e meu coração para esse tempo, porque sabe que é um assunto pertinente a esse tempo, necessário, né? A gente precisa colocar de lado todas as nossas... você vai ver aqui daqui a pouco no texto, mas todo acúmulo de maldade, todo sentimento ruim, todas as coisas que impedem o fluir da graça de Deus para receber com mansidão a palavra. Agora veja, nós estamos falando sobre o Código Divino do Sucesso. Eu comecei na semana passada falando o seguinte: a gente vai buscar, né, na palavra de Deus respostas para uma vida que seja realmente agradável, não só aos nossos olhos, mas principalmente aos olhos de Deus, né? Não uma coisa temporária, não uma vida que seja circunstancial, mas uma vida que seja para nós rica, tanto nesse tempo, nessa era, quanto também na era que há de vir. Porque aquilo que nós fazemos hoje, aqui no nosso presente, vai ecoar também para a eternidade. Então, eu tenho que estar vivendo hoje com os pés no presente, mas com a minha cabeça o tempo todo também na eternidade. Eu tenho que estar mensurando, medindo, né, as minhas palavras, as minhas ações, porque eu sei que tudo isso vai ecoar em toda a minha eternidade. Agora, veja. Nós começamos com o seguinte texto. Lá em Provérbios, capítulo de número 4, verso 13, 14, diz assim: feliz é o homem que acha conhecimento, ou que acha sabedoria e que adquire conhecimento. Por quê? Porque a sabedoria ela tem mais valor do que o ouro, mais valor do que a prata, e nada do que eu possa desejar se compara a ter sabedoria, né? A sabedoria carrega na sua mão direita riqueza e honra, e na sua esquerda um alongar-se de dias. Então, se você quer viver uma vida que seja abundante em todas as áreas da sua vida, o caminho é você achar sabedoria. Agora, achar sabedoria passa primeiro por adquirir conhecimento, né? Nós chegamos à conclusão na semana passada, com base nas Escrituras Sagradas, em Mateus capítulo 7, Jesus disse o seguinte: que sabedoria é ouvir as suas palavras e as praticar. Aquele que ouve e as pratica é considerado sábio. Aquele que ouve, mas não pratica, é considerado nércio ou tolo. Então, veja, insensatez significa ouvir a palavra de Cristo e não a praticar. Sabedoria significa ouvir a palavra de Cristo e a praticar. Ele compara isso a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, em contraponto a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha é o homem que ouve a palavra e a pratica, é o sábio. Aquele que edificou a sua casa sobre a areia é o que ouve a palavra e não a pratica. Esse é o nécio, é o insensato. A Bíblia diz que ambos foram acometidos de uma forte tempestade. Torrentes de água deram com força contra aquela casa. Torrentes fortes de água, ventania. E o que aconteceu foi algo extraordinário. Aquele que havia
fundamentado sua casa sobre a rocha, permaneceu de pé e nada lhe causou dano ou prejuízo. Ao contrário, ao passar da tempestade, ele pôde contar um belo testemunho. No entanto, aquele que edificou a sua casa sobre a areia, ele teve uma grande ruína, um grande prejuízo. E aí ficou realmente complicado. Agora, veja, a partir daí é que a gente vai avançar. Semana passada, eu já falei sobre um tema aqui bem interessante com base nisso. Veja, se a Bíblia diz que sabedoria é ouvir e praticar, isso significa que a matéria-prima da sabedoria é o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento por si só não garante você sabedoria. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não as praticam. Ouvir simplesmente, adquirir o conhecimento, simplesmente não vai garantir você sabedoria. Mas é, de fato, a matéria-prima. Sem conhecimento também não tem como você exercer sabedoria. Então, eu parto do princípio que, para que eu tenha uma vida bem-sucedida, eu preciso, primeiro, antes de tudo, obter o conhecimento da palavra de Deus. Obter conhecimento. E obter conhecimento, adquirir conhecimento, sugere um preço a ser pago, né? Muitas vezes esse preço vai ser financeiro, outras vezes não. O fato de você estar aqui, por exemplo, se dispondo a ouvir essa verdade, é uma forma de você adquirir conhecimento. Você está pagando um preço, você está dedicando um tempo, atenção, né? Então, quando você investe, ainda que seja tempo, atenção ou dinheiro, para adquirir o conhecimento, você está recebendo agora a matéria-prima da sabedoria. Uma vez que eu obtenho o conhecimento revelado da palavra de Deus, eu tenho a capacidade de escolha entre praticar ou não praticar. Deus não vai pegar ninguém pelo pescoço e apertar dizendo, você vai praticar a força. Não. Ele vai, por meio do Espírito, te inspirar a receber o conhecimento. Você vai se inclinar a ouvir a sua voz por meio da pregação ou do ensino da palavra. Uma vez esse ensino chegando até você, esse conhecimento penetrando o seu coração, caindo como revelação dentro do seu coração, então agora você tem uma matéria-prima para produzir ou não a sabedoria. Sabe, queridos, o fato de você comprar, por exemplo, farinha de trigo, açúcar, leite, ovos, manteiga e colocar tudo dentro do armário não significa que você tem um bolo. Você precisa pegar todos esses ingredientes e desses ingredientes você precisa produzir aquilo que é interessante para você, que é o bolo, né? O fato de você ir no médico, o médico dizer que você está com um determinado problema e te passar uma receita, o fato de você saber qual é a receita que você, de fato, tem para poder resolver o problema, não é resolver o problema. Você precisa adquirir o remédio, você precisa tomar o remédio. Esse princípio ativo precisa entrar em você e fazer parte de quem você é, e agora ele produzir os resultados que você precisa. Então, da mesma forma é o conhecimento. Eu decido adquirir conhecimento, eu recebo conhecimento vindo da parte de Deus, eu recebo esse conhecimento, e uma vez que esse conhecimento cai no meu coração como revelação, agora eu tenho matéria-prima para produzir sabedoria. E a sabedoria passa pela escolha, a escolha de praticar ou não praticar a palavra de Deus. Agora veja, às vezes as pessoas dizem assim, tem gente que está no mundo e é mais sábio do que os crentes. Veja, primeira coisa, a Bíblia diz que a sabedoria está posta para quem ouve e obedece a palavra de Deus. Então, mesmo que seja ímpio, ele precisa primeiro parar e dar ouvidos à palavra de Deus, né? Pode ser que tenha ímpio mesmo, que ouça a palavra de Deus, entende os princípios que a palavra de Deus estabelece, decide praticá-los e colhe o benefício. A diferença entre ele e nós é que ele está morto espiritualmente. Então, ainda que ele consiga alguns benefícios em vida, na sua morte, ele vai, infelizmente, encarar o juízo, né? Ele vai ter a sua alma levada ao Hades. Enquanto nós, os crentes, já estamos livres, né, da morte, livres do Hades. E hoje, uma vez que nascemos de novo, que fomos ressuscitados juntamente com Cristo, não podemos desperdiçar a chance, né, de vivermos a plenitude daquilo que Cristo já conquistou para nós. Porque quando ele morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, ele não o fez apenas para que nós nascêssemos de novo. Mas o nascer de novo nos dá uma nova oportunidade de viver uma vida diferente da primeira, com ganhos muito acima daqueles que nós um dia, porventura, já
obtivemos e com expectativas superiores para superiores promessas que Deus já fez e em Cristo Jesus nós já tomamos posse dessas promessas. Então, resumindo, eu preciso me inclinar a ouvir a palavra, permitir que o Espírito Santo traga o entendimento por meio da meditação, ruminando aquilo que eu ouvi, aquilo vira uma revelação, eu aceito, aquilo vira uma verdade para mim. Mas mesmo sendo uma verdade para mim, ainda passa pela decisão de praticar ou não praticar. Se eu pratico aquilo que chegou como revelação, a revelação da palavra de Deus, uma vez praticada, ela é considerada sabedoria. E é exatamente essa sabedoria que vai produzir em nós contentamento. É exatamente essa sabedoria que vai produzir em nós felicidade. É exatamente essa sabedoria que vai produzir em nós uma vida muito acima de qualquer perspectiva natural ou terrena. É a vida plena, a vida do próprio Deus em plena manifestação das nossas vidas. Agora veja, uma vez que nós sabemos que precisamos adquirir conhecimento para que eu tenha material ou matéria-prima suficiente para produzir essa sabedoria que é fundamental para que eu viva uma vida plena, é que em Tiago, capítulo 1, verso 9, ele diz o seguinte, no verso 18 ele diz, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Bem, dentro desse contexto, ele vem falando sobre a palavra da verdade. Então, todo homem tem que estar disponível, disposto, inclinado a ouvir a palavra da verdade. Agora, não é apenas ouvir pela audição natural. Não é apenas ouvir, é ouvir dando ouvido, né? Eu preciso ouvir, eu preciso dar atenção, eu preciso dar o devido valor àquilo que eu tenho ouvido, desde que aquilo que eu ouça seja, de fato, a palavra da verdade. Então, pronto para ouvir significa ter disposição interior, assumir uma postura humilde de ser ensinável. Às vezes, você já está no negócio há muito tempo, você já tenha feito cursos, você já seja um pastor, um ministro. E aí, quando você ouve uma palavra, você diz, não, já ouvi. Mas a Bíblia diz que eu tenho que estar pronto para ouvir em todo o tempo. O que significa isso? Significa que eu tenho que ter uma disposição interior de ouvir todas as vezes que a palavra estiver sendo pregada. Não importa quem esteja pregando. Não importa se você gosta, se você não gosta, se é homem, se é mulher, se é adulto, se é criança, se é um jovem. Bom, se é a palavra de Deus que está sendo pregada, a Bíblia diz que eu tenho que ser pronto para ouvir. Então, eu preciso aceitar sem justificar. Isso é submeter-se quando a palavra está sendo pregada. Agora, veja, ele faz um chamado bem importante aqui. Ele diz, não apenas ser pronto para ouvir, mas você precisa ser tardio para falar. Tardio para falar. E muitas vezes, de forma mal interpretada, as pessoas acreditam que, você fala demais, você é língua grande, você sai por aí conversando. Mas não é sobre isso que ele está falando. Ele está dentro de um contexto que você já reparou que quando a gente ouve a palavra de Deus, a tendência, quando a palavra de Deus traz uma correção ou ensina para mim, ou traz um ensinamento que eu ainda não conheço, um ensinamento que é contrário àquilo que eu aprendi, a gente tende a querer argumentar contra aquilo que se ouve. Por exemplo, de repente você, né, é alguém que tem um problema com dinheiro, você é avarento, né? É uma pessoa avarenta. Eu sei que é difícil você reconhecer isso de si mesmo, mas acontece. Tem pessoas que são avarentas, né? Quando fala com dinheiro, ele tranca a mão, o coração acelera, dá logo uma suadeira, vira um problema. Agora, veja, a Bíblia começa a falar sobre dinheiro. E aí você tem de argumentar, mas, poxa vida. E talvez você nem fale, isso é por dentro, não é pensamentos. Sua mente começa agora a criar um barulho maior do que o da sua boca. Não, mas não pode ser assim, esse negócio é de dinheiro, não pode ser assim, como é que eu vou fazer? Se o dinheiro já não dá nem para pagar as contas, como é que eu vou dar dízimo, como é que eu vou dar oferta? E a gente começa a argumentar, né, com a mente ou com a boca sobre aquilo que se está ouvindo. Ele diz que você não pode fazer isso, você tem que ser tardio em falar, né? Por quê? Porque tentar argumentar à medida que alguém ensina bloqueia o seu aprendizado. Essa é a primeira
questão. Outras coisas, a sua opinião, no momento em que a palavra está sendo pregada, impede você de receber revelação. Eu vou repetir isso aqui. Se enquanto você está participando de um momento como esse, ou seja, numa igreja, onde a palavra de Deus está sendo pregada, e você está argumentando o tempo inteiro contra aquela pregação, contra aquele ensino, querido, isso vai impedir você de receber revelação, né? Vai impedir você de desfrutar da revelação da palavra, de entender, né? Quando eu falo antes de ouvir, eu escolho preservar minha razão ao invés de ouvir a verdade. E, por fim, a Bíblia diz que eu preciso ser tardio em irar-se. E aí, o irar vem como consequência de argumentar. A gente vai argumentando, e chega num ponto que a gente começa a ficar com raiva daquele que prega ou daquilo que se é pregado. A gente começa a ficar irado, porque aquilo vai nos confrontando de tal maneira que aquilo vai levantando em nós uma ira. Então, essa ira, no contexto aqui, não é uma ira emocional apenas. Ela é a reação interior contra aquilo que lhe confronta. Então, veja, isso é bem comum, por exemplo, quando se fala de assuntos pessoais, né? Diretamente. E as pessoas se sentindo confrontadas, né? Elas começam a ficar com raiva, a irar-se. Você já pregou para alguém que ficou irado com você? Um determinado assunto, você abordou, seja num culto, seja numa live, seja numa conversa entre pessoas, você abordou algum assunto bíblico e a pessoa ficou irada quando ouviu aquilo. Né? Isso acontece porque a pessoa tem as suas próprias convicções, né? Tem o seu ego, e quando o ensino, a pregação, confronta as suas crenças, isso mexe com o ego, isso mexe com o orgulho da pessoa, sabe? É como se a pessoa se diz assim, não, ele está achando que ele é maior que eu, por quê? Quando ele fala isso. Na verdade, é só a palavra de Deus realizando aquilo que lhe é proposto, né? Agora veja, por que nós não devemos... Agora veja, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, por que todo homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se? A Bíblia diz que porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa é a resposta. E eu quero que você foca nisso. A Bíblia diz, eu vou repetir aqui para que você fique com o seu raciocínio bem alinhado. Veja, ele diz, olha, você precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar-se. Sabe por quê? Porque a sua ira não vai produzir a justiça de Deus. E aí você tem que se perguntar, peraí, se eu não for pronto para ouvir, for rápido em falar e ficar com raiva na hora que eu estiver ouvindo a pregação da palavra, isso não vai produzir a justiça de Deus. E daí? Né? Você pode perguntar, e daí? A questão é, você precisa se perguntar, se isso não produz justiça de Deus, eu preciso saber pelo menos 3 coisas. O que é justiça de Deus? Qual é a importância da justiça de Deus? E o que a produz? Porque se eu encontrar essas 3 respostas aqui, eu estou no caminho do sucesso. Eu estou no caminho da felicidade, porque é exatamente isso. Sabe, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diferente do que muita gente acha, ele não é um livro, como é que eu vou dizer, dogmático, não é um livro cerimonialístico, ritualístico, né? Ele é um livro pedagógico. O objetivo da palavra de Deus é moldar a sua mente aos pensamentos divinos, aquilo que Deus pensa. À medida que eu vou absorvendo todo o conhecimento revelado da palavra de Deus, e aceitando isso como verdade, a minha mente vai sendo moldada à semelhança da mente de Deus. Se eu hoje tivesse todo o entendimento, toda a revelação bíblica, meus pensamentos hoje, a minha mente seria exatamente a mesma mente de Deus. Eu estaria pensando da mesma forma como Deus pensa. Agora, isso é proporcional. Se eu recebo 10% de revelação bíblica, então a minha mente está 10% parecida com a mente de Deus. Se eu recebo 50% da revelação bíblica, a minha mente está 50% semelhante à mente de Deus. Então eu tenho que ter isso em mente, porque a única forma de eu ser pleno, realizado e feliz nesse mundo, nesse plano terreno, é de fato quando eu estiver com
com a minha mente moldada à mente de Deus ou à mente de Cristo. Nós já temos, nós só precisamos moldar essa mente agora aos ensinamentos, ao conhecimento, ao entendimento da palavra de Deus. Agora veja, a pergunta é, já que isso não produz justiça de Deus, eu tenho que me perguntar, o que é a justiça de Deus? Essa é a minha primeira pergunta. O que é justiça de Deus? Aleluia. Veja, justiça de Deus, e aí é uma forma conceitual, é a condição, uma condição aceitável para o homem permanecer na presença de Deus. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus de Nazaré, Deus o fez pecado por nós. Então, Jesus era justo, nunca conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós na cruz do Calvário. Para quê? Diz, para que nele, nós, que éramos pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ser justiça de Deus é ser, estar, permanecer na presença de Deus de forma inculpável, de forma a não ter nenhum tipo de condenação, complexo de inferioridade, da mesma forma como um filho se coloca na presença de um pai. Agora veja, a condição de justiça de Deus, ser justiça de Deus, ser justo, é você estar na presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida. E aí você me pergunta, é possível? Bom, é possível porque a Bíblia diz que é possível. Muitas vezes nós não entendemos a possibilidade de nos tornarmos justiça de Deus, ou sermos justos, porque estamos avaliando a partir da perspectiva do que nós fazemos, e não daquilo que nós somos. Veja, o homem foi criado no Éden como um ser espiritual, semelhante a Deus, para refletir a sua imagem. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. 27. Então criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então Deus criou um homem, um ser espiritual, semelhante a ele, para refletir a sua imagem. Esse ser espiritual, semelhante a Deus, é um ser justo, é um ser perfeito, é um ser que não tem mácula, que não tem nada. Ele permanece nesse ambiente divino porque ele é semelhante a Deus. E nesse ambiente ele era pleno. Nesse ambiente ali do Éden, ele era suprido em todas as suas necessidades. Nesse ambiente de Éden, ele era realmente aquilo que Deus planejou para ele. Mas nós sabemos que o pecado tirou essa condição. O pecado não mudou o comportamento de Adão. O pecado mudou a natureza de Adão. Adão não mudou o que ele fazia. Adão mudou quem ele era. Quando Adão pecou, ele não mudou o seu comportamento. Ele mudou de natureza. Quando Adão pecou, ele que era santo e justo, um ser espiritual semelhante a Deus, agora morreu e se tornou um ser humano pecador. E esse pecado passou a toda a humanidade. De uma maneira simples, foi isso que aconteceu. Até que Deus envia seu único filho. Para quê? Para que nele nós pudéssemos ser resgatados dessa maldição que Adão nos enfiou nela. Então eu quero que você entenda essa linha do tempo. Deus cria um homem justo, perfeito, sem mácula, lá no Éden. Ele era a sua justiça. Ele era justo, pleno, perfeito. Mas o pecado não mudou o seu comportamento. O pecado mudou a sua natureza. E o homem morre para essa condição e agora passa a ser um ser humano pecador. E isso vai por toda a extensão bíblica até que Jesus vem e, morrendo na cruz do Calvário, paga o preço pelo meu e pelo seu pecado. Ao morrer naquela cruz, era como se eu estivesse morrendo, era como se você estivesse morrendo, mas de fato era Jesus assumindo o nosso lugar. Jesus nos substituiu para que nele nós pudéssemos ser resgatados dessa condição de pecadores. Então, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, nós nascemos de novo, vamos ressuscitar juntamente com eles em uma nova natureza divina. E agora nós somos justos. Paulo diz que
Morrendo, Jesus morreu para perdão dos pecados e ressuscitando, ressuscitou para a nossa justificação. Então, veja que são dois atos distintos, né? Eu hoje não sou um pecador perdoado. Eu hoje não sou um pecador redimido. O pecador morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu para perdão dos meus pecados. Ele disse, mas ressuscitou para a minha justiça. Eu hoje sou considerado justo. Ser justo não é ser um perdoado. Ser justo é nunca ter cometido pecado. E, de fato, é isso que aconteceu. A nossa natureza foi transformada. Nós nascemos de novo e hoje nós não temos pecado nenhum diante de Deus. Essa é a condição de justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, veja, ser justiça de Deus é essa condição de inculpável na presença de Deus. Ser justo. E por que essa posição é tão importante? Porque exatamente essa é a única condição que nós temos de desfrutar da plenitude da vida do próprio Deus. A gente só consegue desfrutar da plenitude de Deus vivendo e permanecendo em justiça. Agora veja, isso é interessante, porque nós já fomos feitos justos, muito embora muitos de nós não andem em justiça. Agora, por que não andamos muitas vezes em justiça? Porque ainda carregamos ecos, reflexos na nossa mente do homem pecador que outrora viveu nesse corpo. Então, carregamos ainda todos esses reflexos, achamos que somos e continuamos fazendo. Então, o nosso comportamento pode, muitas vezes, se assemelhar em algum momento com o comportamento de um pecador. No entanto, a natureza foi transformada em uma natureza de justiça. O que eu preciso fazer agora? Mudar a minha mente. É por isso que ele disse que eu preciso ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Significa que se eu for pronto para ouvir e receber a palavra como revelação, isso vai produzindo em mim justiça. Eu quero que você abra comigo, por favor. Abra comigo Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mantenha na sua mente a seguinte pergunta: o que é justiça? Nós já respondemos. Por que ela é tão importante? Nós já respondemos. Porque essa é a condição ideal para que nós venhamos viver uma vida plena, uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida abundante em todos os aspectos. Então, que é justiça é a condição ideal diante de Deus para desfrutar de todas essas benesses que foram resgatadas, conquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário para mim e para você. Então é através dessa justiça que eu posso viver livre da doença, por exemplo. E graças a Deus, talvez você diga, não, ninguém vive livre da doença. Ah, vive sim, porque se a Bíblia diz que vive, vive. Pode ser que eu mesmo não alcance essa plenitude, mas eu creio que vou alcançar, mas isso não quer dizer que a Bíblia esteja errada. Ao contrário. Então, o que produz essa condição de justiça? Uma vida de prosperidade plena, financeira. O que produz a vida de justiça? Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida familiar equilibrada. Uma vida pela qual tudo quanto você deseja esteja em linha com a verdade da palavra de Deus, lhe seja concedido. É isso tudo que essa justiça produz. Agora, como produzir justiça? Essa é que é a questão. Então, primeiro, nós lemos aqui, Romanos, segura aí que eu quero te mostrar uma coisa. Primeira coisa, justiça não é produzida através da ira. Não adianta você ficar com raiva de mim quando você ouve a palavra. Não adianta você ficar. Ira não produz justiça de Deus. Qual é outra coisa que não produz? Esforço moral. Não é você se esforçando para se comportar bem que produz justiça. Você foi feito justiça quando você nasceu de novo, aceitou Jesus, e essa é uma condição definitiva.
Você não vai se tornar mais justo ou menos justo de acordo com o seu comportamento, porque isso não depende do que você faz, depende de quem você é. Justiça, ser justo, é quem você é e não o que você faz. Não é o que você faz que te torna justo, mas uma vez que você entende que você é justo, isso deve determinar o que você faz. Porque se eu entendo que sou justo, eu já não ando em pecado. Se eu entendo que sou justo, eu já não vou ofender ninguém. Se eu entendo que eu sou justo, eu também não guardo a ofensa de ninguém. Aleluia. Então não é um esforço moral. Não é você se esforçar para se comportar direito. Não é a obediência à lei de Moisés que te torna justo. Não é o zelo religioso que te torna justo. Eu tenho que marcar os horários certinhos, senão... Não é isso. Não é a indignação que te deixa justo. E o que é que produz justiça de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra aí comigo, Romanos capítulo 1, verso 16 diz: eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeira coisa que eu quero dizer para você, essa palavra salvação aí é a palavra sotéria. E ela não se resume apenas a você ser livre do inferno e ter um passaporte para um dia morar no céu. Não. A palavra sotéria te garante a plenitude da vida. A plenitude da vida. Quando você aceitou a Cristo, a Bíblia diz que no Evangelho é revelada. No Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, o Evangelho é o poder de Deus para você viver uma vida plena. O Evangelho é o poder de Deus para você viver uma vida abençoada. O Evangelho é o poder de Deus para você viver uma vida abundante. Então, veja, eu quero viver uma vida abundante. O que é que eu preciso fazer? Conhecer o Evangelho. Conhecer o Evangelho, entender, receber o Evangelho, ter a revelação plena do Evangelho e escolher voluntariamente, intencionalmente, praticar o Evangelho. Porque isso, sim, vai ser poder de Deus para que você viva uma vida sobrenatural, poderosa, livre daquilo que o mundo tem tentado trazer para a sua vida. Agora, veja, por que o Evangelho é a salvação, ou é poder para a salvação? Por que o Evangelho tem esse poder? Por que o Evangelho tem essa capacidade de me conceder uma vida próspera? Aonde está esse poder? É aqui que entra o seguinte, ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, veja, como é produzida a justiça de Deus? Pela revelação do Evangelho. Tornando o Evangelho a fonte, o poder de Deus para vivermos uma vida plena. Então, veja, queridos, Deus deseja que você viva uma vida plena e abençoada. Deus deseja que você tenha bastante dinheiro, não apenas para satisfazer as suas necessidades, mas para ajudar o próximo, para investir em missões, para investir no ministério, para ajudar, para ganhar almas, para salvar o perdido, para levar o evangelho aos enfermos. Enfim, Deus deseja que você tenha uma vida financeira abastada. Deus deseja que você tenha uma saúde plena, sem nada poder tirar a sua paz, a sua alegria. Deus deseja que você tenha paz, tenha alegria, que você tenha um casamento bem-sucedido, que você tenha filhos bem criados. Deus deseja tudo isso. Mas a condição que é colocada para que vivamos à altura disso é justiça de Deus, produzir justiça de Deus, viver em justiça de Deus. Agora, como é que essa justiça é produzida? Ela diz, pela revelação do Evangelho. É por isso que eu tenho que abraçar, eu tenho que pegar com todas as minhas forças e abraçar o Evangelho, entendendo que essa é a única fonte de produção de justiça. E a justiça é a única condição favorável para que eu viva a plenitude daquilo que Deus quer que eu viva. Isso significa que você não vai ter que enfrentar problemas? Ao contrário, os problemas vêm do mundo, os problemas vêm do diabo. O diabo sempre vai querer que você esteja para baixo, o diabo sempre vai querer te derrubar. Mas a questão é, se você estiver firmado sobre justiça, você vai ter poder suficiente para desarmar o diabo e para enfrentar qualquer que seja as circunstâncias e situações. E quando você chegar do outro lado, você vai estar de pé, de cabeça erguida. Você vai ver as mesmas circunstâncias se abatendo sobre você e se abatendo sobre outra pessoa,
E a outra pessoa sofrendo dano e você não sofrendo nada. Por quê? Porque você está fundamentado sobre a justiça, que é produzida pela revelação do Evangelho. Eu quero repetir isso aqui. Pois eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para que eu tenha uma vida plena, abundante. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim vem pela fé. Ou seja, é quando eu creio, é quando eu recebo com revelação a palavra de Deus. Agora veja, Denis, eu quero falar algo polêmico aqui para a gente começar a encerrar essa aula de hoje, essa ministração de hoje. Veja, às vezes a gente se refere à palavra de Deus, e de fato é, como todo o contexto bíblico. E está aqui, de fato, todo o contexto bíblico. Antiga aliança, nova aliança. Mas deixa eu dizer, o que produz justiça de Deus é a revelação do Evangelho. Evangelho. Do Evangelho. Ah, mas não é tudo Evangelho? Não, querido, não é tudo Evangelho. Tudo aqui é Bíblia, tudo aqui é palavra de Deus. E entenda, se a antiga aliança está aqui, ela tem um propósito. Mas o propósito da antiga aliança é eu entender os fundamentos, as bases que me levaram até Cristo. É para que eu possa entender como Deus fundamentou todas as coisas. Mas o que vai gerar a justiça de Deus, a condição ideal para que eu viva uma vida plena, é a revelação do Evangelho de Cristo. O Evangelho. Você está falando do Evangelho de Mateus, Marcos, João? Não, eu estou falando da mensagem de Jesus. Que, de certa forma, está aqui descrita também nos 4 evangelhos, mas, principalmente, Cristo ganhou voz por boca dos apóstolos, como Paulo, como Pedro, como Tiago, como João. Então, todos esses escritos neotestamentários nós chamamos de evangelho, boa notícia. E são esses escritos aqui, a revelação, o entendimento do evangelho, que vai trazer a revelação da justiça de Deus, colocando você em uma condição favorável para poder viver a plenitude daquilo que Deus quer. Então, acredite, eu conheço pessoas, e você conhece pessoas, talvez você seja uma dessas pessoas, que é crente há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei quantos anos, mas não tem a revelação neotestamentária do Evangelho. Vive como se fosse um judeu, vive ainda no passado, como se Jesus não tivesse morrido, vive ainda esperando que Deus ainda vá fazer alguma coisa por você. Deixa eu te dizer, o Evangelho revela a justiça de Deus, que Deus em Cristo Jesus estava redimindo o mundo. E Ele me confiou, a mim, Marcelo Carvalho, e a você, esse ministério que chama Ministério da Reconciliação, ou seja, pregar, revelar o Evangelho a todas as criaturas. Jesus não disse, vá para todo mundo pregar a lei do Moisés. Ele disse, vá para todo mundo pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho visto nesses dias, e eu já estou encerrando aqui, muitas vezes, as pessoas dizem assim, não se prega mais sobre pecado na igreja. Né? Não se prega mais sobre pecado. Normalmente as pessoas querem colocar o peso sobre isso. Não se prega mais sobre pecado na igreja. Mas quem disse? Onde foi que você viu Jesus dizer que tinha que pregar sobre pecado? Jesus disse, ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Evangelho. A palavra Evangelho, inclusive, significa boa notícia. Boa notícia. A pessoa está no pecado, tem certeza absoluta que vai para o inferno. Aí eu vou pregar para ela dizendo, você vai para o inferno. Que notícia boa é essa? Não. Eu tenho que dizer para ela, deixa eu te dizer, Deus quer que você vá para o céu. Deus não está mais chateado com você. Deus não é seu inimigo. Deus quer você perder. Aí ele vai responder, não, mas eu sou um pecador, eu pequei, fiz isso e isso. Você vai responder para ele o seguinte, olha, mas deixa eu te dizer, aquele que não conheceu o pecado, que é o Filho de Deus, Deus o fez pecado por você, para que você nele hoje seja feito justiça de Deus. Tudo que você precisa é aceitar Jesus. Então, veja, nós precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus. E a justiça de Deus é a condição básica para você ter uma vida bem-sucedida. Não existe outra forma bíblica de você alcançar sucesso, de você alcançar uma vida abundante, que não seja por meio da revelação do Evangelho, trazendo para você uma condição de justiça, uma justiça que não foi conquistada por você, foi conquistada por Deus através de Cristo Jesus, te colocando na condição ideal para desfrutar das bênçãos que Ele mesmo já conquistou para você. Então,
Pega isso, aprende sobre isso e saiba que isso vai mudar a sua vida para sempre. Eu quero encerrar aqui agora, fazendo uma síntese de tudo isso que a gente está ouvindo aqui. Veja. Talvez você tenha que partir do seguinte princípio. O que você quer para a sua vida? O que você deseja? Parte desse princípio. Faz isso. Responde para você o que eu quero. Olha para a sua condição hoje. Olha para a vida que você está vivendo hoje. Olha para tudo que você tem. Olha a forma que você está vendo. Olha o que você tem desfrutado. E isso é satisfatório. Isso é tudo o que você quer. Ou você gostaria de viver algo ainda melhor? Deixa eu responder você. Você quer sim o melhor. Talvez você esteja sendo falso, modesto e dizer, não precisa nada, tá tudo uma mentira. Você quer algo melhor. Sempre existirá. Em Deus não existe nada bom que não possa melhorar. Sempre pode ser melhor. Então, nós podemos viver uma vida financeira melhor, nós podemos viver uma vida, uma saúde melhor, nós podemos ter uma família melhor, nós podemos ter filhos melhores. Nós, de fato, podemos desfrutar da plenitude do que Deus já conquistou. E aí você tem que estar consciente disso, você tem que estar decidido disso. Eu quero viver uma vida melhor. Ponto. Qual é o caminho? A adquirir conhecimento para que você ache sabedoria. O conhecimento adquirido, ou a revelação do conhecimento, é com base no Evangelho. E aí, você, uma vez tendo esse conhecimento adquirido, você vai poder escolher praticar ou não praticar. Se você ouvir, entender e decidir, não vou fazer isso, não vou viver dessa forma, não vou praticar o que a Bíblia está dizendo, você vai ser insensato. E esquece. Esquece porque Deus não tem como lhe favorecer você virando as costas para a sua palavra. Não é porque Deus está chateado, é porque é um princípio. A única forma de você ser abençoado, de você tomar posse das bênçãos, de você desfrutar das bênçãos, é pela prática daquilo que você já conhece. Ponto final. Então, todo homem tem que ser pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Queridos, tem um culto, é ensino, quero ouvir. Tem dois, quero ouvir os dois. Tem mais uma hora depois dessa, quero ouvir também. Por quê? Porque quanto mais eu ouço a revelação do Evangelho, quanto mais eu entendo, quanto mais eu busco conhecimento, mais matéria-prima eu tenho para produzir sabedoria. E a sabedoria, de fato, é a chave do meu sucesso. Agora, eu não posso me posicionar para ouvir a mensagem e ficar criticando e ficar argumentando enquanto eu ouço. Principalmente, eu não posso ficar com raiva no momento que eu estou ouvindo a mensagem de Deus contra essa mensagem, como se, de fato, eu estivesse questionando a veracidade da palavra, né? Ao contrário, eu preciso receber com mansidão a palavra no meu coração implantada, porque essa é a única forma, de fato, de eu transformar a minha mente e poder, de fato, viver na plenitude daquilo que Deus preparou para a minha vida. Então, lembre-se, é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Não é pelo que você faz ou pelo que você pratica. É pelo quanto que você está disposto a crer naquilo que o Evangelho de Cristo nos revela. Eu quero encerrar só com uma citação aqui, para que a gente possa orar. Que é o seguinte, eu quero que você se lembre de João capítulo 8, verso 32. Não sei se você se lembra do que está escrito lá. Mas assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso implica que nós sejamos presos. Então, se Jesus falou isso, significa que quem estava ouvindo estava aprisionado, né? Precisava ser liberto. E o aprisionado, biblicamente falando, pode ser alguém que está sendo impedido de desfrutar daquilo que já lhe pertence, né? Imagina você sendo alguém que tem tudo que você precisa, mas está preso e não pode ir lá desfrutar do que você precisa. Então, você precisa ser livre, ser liberto. E Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que Jesus disse isso para os judeus. A Bíblia diz, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Isso significa que as pessoas que ouviram essa mensagem de Jesus eram pessoas que conheciam a Bíblia, pelo menos até o momento onde ela tinha sido escrita, né? Que era, na época de Jesus, não tinha um Novo Testamento. Tinha a Antiga Aliança e o Antigo Testamento. Então, falar para os judeus, né, que havia crido nele, Jesus, era falar para pessoas que tinham o conhecimento pleno da Antiga Aliança.
sabia o que estava escrito, as histórias hebraicas, sabia tudo lá. E Jesus disse assim, ó, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permaneçam na minha palavra e serão verdadeiramente meus discípulos. Então, veja, Jesus disse para os judeus que haviam crido nele, pessoas que conheciam a fundo a antiga aliança, ele disse: permaneçam na minha palavra. E aí já mostra que aquilo que Jesus estava pregando era diferente do que os judeus estavam entendendo, acreditando. Porque senão era a mesma mensagem. E eles estavam ouvindo algo diferente e creram na mensagem. Né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: permaneçam na minha palavra. E essa minha palavra, a mensagem que Jesus estava pregando, era a mensagem do Evangelho. A mensagem das boas novas, das boas notícias, em que Deus estava, de fato, exposto a dar seu próprio filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele diz: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão verdadeiramente meus seguidores, meus discípulos. E aí, nesse processo de ouvir e permanecer, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Então, veja, não é o fato de você saber o que está escrito, é você ter a revelação do Evangelho ou a doutrina neotestamentária de Jesus, o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo. O que diz, quais os benefícios, o que ela causou em mim, quais transformações aconteceram na minha vida. Então, é esse entendimento que vai libertando você. É exatamente isso. A revelação do Evangelho provoca em nós o entendimento, a clareza, a revelação da justiça de Deus. E aí, a partir daí, uma vez encontrado, entendendo que eu estou nessa posição de justiça, agora eu estou preparado para desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem. E essa plenitude, ela vai ser liberada proporcionalmente aos meus sims. Todas as vezes que eu disser sim a uma nova revelação bíblica, uma nova porta de bênção se abre na minha vida. Eu quero repetir isso aqui para você não esquecer. Deus conquistou tudo, tudo já está liberado. À medida que eu vou tendo revelação do Evangelho, vou entendendo a vontade de Deus agora no Novo Testamento, isso vai entrando no meu coração como revelação. E eu aceito essa revelação, e no momento que eu digo sim, a partir de hoje, a verdade para mim é isso, e eu vou praticar e viver isso. Uma nova porta de bênção se abre na minha vida. E aí eu começo a desfrutar da plenitude, do sucesso, da bem-aventurança, da realização daquilo que Deus deseja que eu viva e que você também deseja no coração. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai santo e amado, graças eu te dou em nome de Jesus por mais essa noite de ensino, de revelação da tua palavra. Eu espero que o teu Espírito, de fato, traga entendimento, Senhor. Eu sei que foram muitas as informações, mas é o teu Espírito que nos ensina todas as coisas. Portanto, eu fico tranquilo e em paz no coração, sabendo que o teu Espírito pode produzir, Senhor, todo o material necessário para que os meus irmãos vivam a plenitude de Deus, na plenitude da justiça, no poder do nome de Jesus. Amém?